Iniciamos o nosso culto nesta manhã, como a gente faz todos os dias, né? Com oração, orando a Deus. E ontem eu conto essas coisas, primeiro porque eu não tenho vergonha nenhuma de contar aquilo que eu penso. Se eu tenho coragem de pensar, eu devo ter coragem para contar. Ontem me veio à mente tantas orações que eu fiz a Deus sobre muitos assuntos. E aquilo que eu pedi a Deus não aconteceu. E ontem eu estava lembrando isso. E eu agradeci a Deus por não ter acontecido. Eu não sei se já aconteceu isso na sua vida. Você pedir a Deus alguma coisa ou por alguma coisa, e isso não acontecer. Aí o tempo passa e a gente vê que Deus é bom, né? Que Deus é maravilhoso. Porque Ele não fez aquilo que a gente pediu, do jeito que a gente pediu. E Ele não fez aquilo, não é por maldade, não, porque nós iríamos nos arrepender depois. Graças, Senhor, eu te dou por tudo aquilo que eu pedi e o Senhor não fez. Não fez porque o Senhor é bom, é soberano, é perfeito, é maravilhoso, grato, porque o Senhor não fez. Mas também quero te agradecer por tudo que eu pedi e o Senhor fez. O Senhor é tremendamente maravilhoso. O Senhor é formidável. Te agradeço pelo mês que já se foi, pelo mês que estamos iniciando hoje, que a tua graça, a tua compaixão, a tua misericórdia, a sabedoria, a inteligência, a capacidade para colocar em prática tudo aquilo que deve acontecer e do jeito que deve acontecer. Capacita-nos, Senhor, para obedecermos o Senhor e enche-nos, faz transbordar em nós a sua graça. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. Esta é a oração que eu apresento a Ti, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bom, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje eu vou falar para ver se a gente rompe essa barreira da mentira, né? Porque continua por aí, viu? Na televisão, no rádio, no YouTube, nas denominações, né? Parece que o pessoal tem uma autoridade que a Bíblia não nos conferiu. Então, quanto de autoridade temos sobre Satanás? Quanto? É tudo isso que esse pessoal diz que faz, acontece. Vamos ver o que a Bíblia fala. Porque vale aquilo que a Bíblia fala, não aquilo que eu falo, que o outro fala, né? Então vamos tentar hoje, biblicamente, mensurar aquilo que nós temos de autoridade.
Primeira coisa que a gente precisa entender, que a autoridade do crente sobre Satanás e a vitória sobre as forças espirituais do mal dependem do poder de Deus. Há alguma dúvida sobre isso? Nós não temos poder nenhum. Depende do poder de Deus, depende do poder relativo de Satanás e depende do poder de Deus dentro de cada crente. Não depende do nosso poder. Então, porque hoje eu estou imbuído de poder. Tá nada, para de mentir. É o poder de Deus que vai agir em você. Eu fiquei no monte, eu fiquei orando, eu fiquei em vigília, eu fiquei em jejum, eu estou malabareiro. Larga de pegar figuras bíblicas e querer trazer para a sua vida. Depende do poder de Deus dentro de você. Não depende da gente. O poder de Deus é perfeito, é ilimitado. Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Deus tem poder sobre tudo. E Deus tem poder sobre Satanás. E no final de tudo, Deus vai lançar Satanás em punição eterna no lago de fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos do 7 ao 10. O poder é de Deus. Primeiro lugar é isso. Essa história de que conversa, gente. Se a gente não souber discernir o que é do homem e o que é de Deus, nós já somos tão enganados nesse país, tão passados para trás. Será que na nossa espiritualidade a gente vai se permitir ser enganado também? O poder de Satanás, primeira coisa que você tem que ter na tua mente, não importa o que você está vendo, porque a Bíblia diz que o verdadeiro cristão não vive por aquilo que ele vê, ele vive pela fé, não por aquilo que você vê. Porque o que você vê pode ser manipulado. Ainda mais que esse negócio agora de inteligência artificial, então, meu Deus. Vamos entender isso. O poder de Satanás não se compara ao poder de Deus. Ponto resolvido, pacífico. Não tem discussão. Mas é um poder forte. Entendeu? Satanás pode tentar os seres humanos, como ele fez lá no Jardim do Éden. E às vezes nós não sabemos. Ele pode até receber uma permissão de Deus para impor, infligir dor a determinadas pessoas, a determinados grupos de pessoas.
A gente tem isso, esse exemplo na Bíblia. A gente pode levantar aqui rapidamente Jó, capítulos 1 e 2. Mas a gente também tem o exemplo do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que ele tem poder, porque ele foi capaz de tentar Jesus. Está lá em Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Mas ele não fez Jesus tropeçar ou Jesus pecar. Deus, o próprio Senhor, ele nos adverte que Satanás caça vítimas humanas da mesma forma que o leão faminto procura a sua presa. Talvez você nunca tenha visto um leão, mas você já viu na televisão, né? O leão com fome, ele vai caçar mesmo. Se ele vê um ser humano, ele vai comer também, porque ele está com fome. E Pedro usa este exemplo do leão faminto, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Agora, o que você precisa entender, o que você precisa compreender e pôr em prática na sua vida é o seguinte: o poder de Satanás não é apenas limitado em termos de eficácia hoje, mas também é limitado no tempo. Isso também está na Bíblia, meus irmãos. Chegará um tempo em que Satanás estará. Eu creio que nós já estamos, mas isso é opinião minha. Satanás está atingindo o ponto mais alto do seu poder, o ápice do seu poder. Mas chegará o tempo em que ele será derrotado totalmente. É só você ler Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, capítulo 20, versículo 10. Nós temos, e ontem a gente falou disso, né? O Paráclito. Nós temos o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de nós. Mas isso é para o crente. Porque se você abrir aí em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2, 20, o que você vai ler? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha só, é assim que a banda está tocando na sua vida, ou na minha. Eu estou verdadeiramente crucificado com Cristo. Não é o Mário que está vivendo, mas é Cristo que está vivendo no Mário. É realmente assim? Porque aí o poder de Deus vai se manifestar em nós. O poder do Deus dentro do crente. Que poder que é esse? Que fala desse poder. Se eu perguntar que poder que é esse, o poder de Deus? O que você
uma pessoa e fala, olha, eu ouço aí todo mundo falar do poder de Deus, que poder é esse? O que você responderia? O poder de Deus é algo quase que indescritível para nós. Por quê? Por falta de conhecimento nosso. Porque o poder de Deus é o poder que criou o universo. Como é que nós vamos falar disso? A gente não conhece o universo. O universo ainda é um desconhecido, mas Deus criou o universo. Esse é o poder de Deus. Criou a vida, criou o homem da terra. Criou a mulher do homem. Esse é o poder de Deus. Um poder tão fabuloso que a gente mal consegue descrever. Outra coisa que eu preciso falar para vocês aqui. Satanás não pode, presta atenção, não pode nos forçar a pecar. Não, porque aquela mulher, olha, ela está na igreja há 10 anos e ela ficou possuída. Então ela estava lá na igreja 10 anos, mas ela não era cristã, não era Cristo que vivia nela. Ela não estava crucificada em Cristo. Logo, não era Cristo que vivia nela, era ela mesma. Está entendendo? Porque no crente, Satanás não pode forçar o crente a pecar, não. Satanás não pode possuir um crente. Não adianta. Não adianta. Olha, você está vendo. Eu não quero saber o que eu estou vendo, porque o que eu estou vendo é o que querem me mostrar. Agora eu quero saber o que está por trás disso. Porque a Bíblia diz para mim isso. Se eu sou templo do... Onde é que está escrito isso? A Bíblia toda está escrito. Se eu sou templo do Espírito Santo, como é que Satanás vai me habitar? Não tem como. Agora, ele continua causando problemas para os crentes, para nós que vivemos nesse mundo caído. Ele causa problema mesmo. Quanto mais problemas ele causar, né, mais confusão e mais caído esse mundo vai ser. E a gente não pode se esquecer do que está escrito, Getúlio, em Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 18. Ali nos lembra que nós culto para vencer a batalha espiritual. Não tem culto para vencer a batalha espiritual. Porque a vida é uma batalha espiritual. É só você ler lá, Efésios 6, do 10 ao 18. Por causa disso que é importante a gente andar com armadura espiritual. Nós vamos vencer esta batalha. A vida é uma batalha espiritual. A vida toda do cristão. Nós vivemos, eu tenho até algo pronto, talvez eu fale amanhã sobre isso. Deixa eu ver, está aqui, está aqui. Não tenho nem certeza se está aqui mesmo, mas está. Né?
Nós vivemos num mundo anticristão. Esse mundo é anticristão. Parece que todo mundo que não sei nem como explicar isso, mas é da bagunça, é elevado, é homenageado, parece que tudo dá certo para essa gente, mas não é, porque o mundo é anticristão. Jaico, peraí. Eu sei o que você quer dizer, mas para que não haja confusão, ali seriam dois corpos, não seriam dois corpos, né? Porque são dois espíritos, e eles podem sim ocupar o mesmo corpo. Eles podem ocupar o mesmo espaço, sim, 2, 3, 4, 10, 20, 600, 500 espíritos podem ocupar o mesmo espaço. Podem. Uma prova disso é quando Jesus pergunta, né? Quem é você? Nós somos legião. Eram muitos espíritos naquele homem. Tá? Mas no caso do Espírito Santo, que habita o crente, e um espírito maligno, ou o próprio Satanás querer ocupar esta habitação do Espírito Santo, ele não consegue. Porque nós somos morada de Deus. E Satanás não ocupa o lugar de Deus, porque Deus é soberano. Tá? Bom, mas tudo bem, eu entendi o que você quis dizer, eu só quis esclarecer isso porque outro dia eu escrevi algo sobre comunicação, né? Entendeu? E às vezes a gente fala e o outro lado também precisa se esforçar para entender. Eu entendi o que você quis dizer, eu entendi, tá? Mas só para esclarecer as pessoas, né? Então, além de Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 18, Getúlio, Tiago também fala isso, da nossa responsabilidade em resistir a Satã. Nós temos essa responsabilidade. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus e resistam ao diabo. Né? Então nós temos essa responsabilidade. E ele vai fugir da gente. Mas você pensa que ele foge e desiste? Ele não desiste. Parece essas ligações aí que fica ligando para a gente o dia inteiro aqui, não tem? Esse pessoal de telemarketing, o dia inteiro ligando. Às vezes a gente não atende uma ligação importante, né? Porque já está achando que é essa. Aqui é o dia inteiro esse pessoal ligando aqui. Não estou dizendo que eles são Satanás, eu estou só dizendo que parece. Do mesmo jeito que eles não desistem de ligar para você, Satanás também não há. Gente, não há relação nenhuma. Por favor, estou só dizendo sobre insistência, né? Satanás também não desiste. Satanás tentou 3 vezes Jesus no deserto. Não foi uma vez só, não. Foram 3. E como é que Jesus venceu? Dando grito? Não, como a maioria faz, a maioria grita, né? Para impressionar, é isso que eu estou tentando mostrar. A verdade e aquilo que querem que você acredite. A maioria acredita naquilo que querem que você acredite.
Porque a gente permite, né, Marília? Exatamente. Ele usa o homem porque o homem permite. Se o homem disser, não vou fazer e ponto, acabou. Acabou. Eu vou falar uma coisa que eu li agora aqui de manhã, por favor, não levem pelo lado humorístico da coisa. É para você ver como este mundo banaliza tudo. E se a gente for fazer assim, a gente vai ofender e magoar a Deus. Por favor, não tem nada de humorístico nisso que eu vou falar. Não tem. É como o mundo está, como as pessoas estão banalizando tudo, até a própria oração. Isso está na internet, isso que eu vou falar. Ou você acha eu no G1 ou no UOL, ou nos dois, sei lá. Um menininho, deve ter não sei quantos anos, mas é menino de tudo, acho que não tem 12 anos. Fazendo uma oração na igreja, olha só, todo mundo está, ai, que engraçadinho, que bonitinho, olha, todo mundo está rindo de uma coisa seríssima, que é a oração. Que formação, o que estão passando para esta criança da autoridade de Deus? O que essa criança está aprendendo sobre o poder de Deus? É isso que preocupa. Isso para mim não é meme, não. Isso é altamente preocupante. O menininho orando, pedindo para Deus não deixar o Palmeiras ser campeão. Ah, que olha, não tem nada de engraçado. Esta criança não sabe quem é Deus. Claro, é uma criança. Mas estão usando isso para banalizar a oração. Pode entrar aí. Entrem aí, vocês vão achar. Eu vi agora de manhã. Não, pastor, você é muito sério. Não. As coisas com Deus devem ser sérias. A gente não pode usar o nome de Deus em vão. E a gente usa, nós já falamos disso, toda hora. Quantas vezes a gente ouve o sujeito usando uma palavra que é extremamente vulgar, antes ou depois usando Deus ou Jesus? Você viu, Sebastião? Não, o Sebastião disse que viu isso que eu acabei de falar aqui. Então isso não tem graça, gente. Isso é altamente preocupante. Esta é a geração, uma geração fraca, abatida, uma geração anêmica, uma geração que não consegue ouvir um não. Tem traumas. Olha, vocês estão falando com um psicanalista, hein? Ou melhor, é um psicanalista que está falando. Tudo gera trauma hoje. O sujeito tropeçou na calçada. Eu estou traumatizado. Eu não saio mais de casa porque agora eu tenho medo de tropeçar na calçada. Gente, está desse jeito. Esta fraqueza, é isso que Satanás quer. Vocês pensam que isso não é um plano? Nós temos uma geração fraca. Fraquíssima. Eu recebi de manhã, quem me mandou, não me mandou como uma responsabilidade cultural, né? Com uma responsabilidade psicopatológica, nada disso. Quem me mandou, mandou zombando, mas eu, não zombando de mim, zombando do vídeo, né? E eu estava olhando e falei, meu Deus do céu. E a pessoa que estava apresentando o vídeo, uma mulher,
preocupadíssima com aquilo, né? Em Milão, um estilista japonês, que eu não me lembro o nome, né? As tendências da moda para esse ano. Os homens todos vestidos que parecem mulher, tudo de barba, não sei o quê, mas com roupas que não são roupas de homem. São roupas de mulher. Ah, pastor, mas isso é moda. Pois é, se você for seguir a moda, os homens vão ficar parecidíssimos com as mulheres. Se você for seguir a moda, você vai falar a nossa língua totalmente errada, que vai parecer um dialeto aqui. Nós vai, véi, não sei o quê, véi. A gente mal entende o que essa gente fala. Eu não entendo. Tem coisas que o pessoal fala que eu fico assim, o que eles estão falando? Não entendi. Eu imagino que coisa boa não é, né? Por que a Bíblia é escrita nesse português assim, que hoje a gente não ouve mais, né? Quando você vai falar com alguém e fala, olha, você fala o português mais ou menos correto, que a gente fala, ou procura falar, a pessoa fica olhando para sua cara assim. Eu vou ver. O sujeito nunca ouviu isso na vida dele. Vou ver. Mas o que tem isso com terra? É porque estão desconstruindo o ser humano. É isso que tem a ver. Isso entra a nossa língua. Né? Nossa língua está toda arrebentada. A maneira de se vestir. Tudo. E Jesus venceu as tentações, né? Usando as Escrituras. Alguém dentre nós venceria Satanás usando as Escrituras? Então, se você poderia, se você consegue, que Deus o abençoe cada vez mais. Por que a gente insiste tanto na Bíblia, tanto falando da Bíblia? Porque é a única coisa, se é que podemos chamar de coisa aqui, né, que a gente pode usar para vencer Satanás. Tanto é que ela é usada em Paulo, em Efésios, na carta de Paulo, né? A Bíblia é chamada de a espada do Espírito, lá em Efésios 6,17. Mas leia o 18 também. Ela é a espada do Espírito. Então, queridos irmãos e queridíssimas irmãs em Cristo Jesus, pensem um pouco nisso, meus irmãos. Não adianta ficar berrando por aí que tem poder, mas será que o crente hoje está crucificado em Cristo? Será que é isso que está escrito, é o que acontece na nossa vida? Será que é Cristo que vive agora? Ou ainda continua sendo cada um de nós com as nossas vontades? Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, não adianta a gente ouvir, ler, não adianta pregar e não viver a verdade, Senhor. Mais importante de tudo, é viver a verdade. É ser honesto
com a gente mesmo. Se não estamos da forma que precisamos estar, nos dê coragem, Senhor, para mudar, para transformar. Não importa o que os outros vão falar, vão pensar, não importa. O que importa é que Cristo precisa viver em nós. Mas que negócio de Cristo viver em mim, eu não entendo. É seguir a Bíblia, não é só saber que está aqui, que está ali, conhecer. Olha, eu sei que está na Bíblia, não sei aonde. Eu sei onde está. Ótimo, que bom. Mas precisamos viver aquilo no nosso dia a dia. Concordar com o certo e discordar daquilo que é errado. Não com briga, agressão. Não, discordar, simplesmente, olha, Deus diz que deve ser assim e é assim. Dê-nos essa coragem, Senhor. É isso que eu peço por mim, pelos irmãos e pelas irmãs, nesse primeiro dia do mês de julho. Dê-nos coragem. Esta é minha oração, por mim, pelos irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.